Outra pauta, produção? Vamos lá. A Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que torna obrigatório o reconhecimento facial dos usuários para acessar as redes sociais. O objetivo é fortalecer a segurança das contas e combater a disseminação de perfis falsos. Aqui no Contexto, a gente recebe agora o relator do projeto de lei, deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo. Bem-vindo, deputado. Boa tarde. Boa tarde, Neila. É uma satisfação mais uma vez participar contigo desse programa de um tema tão atual que é a questão da verificação nas redes sociais. Eu ia falar isso agora, um tema muito atual, está sendo debatido tanto no Congresso Nacional como no Judiciário, no Supremo Tribunal Federal. As redes sociais aí também debatendo o acesso de crianças e adolescentes, então momento de discutirmos mesmo, momento que o Congresso precisa tratar desses assuntos. Neste caso específico do projeto, ele trata de reconhecimento facial para liberação mesmo, para acessar as redes sociais. Quando foi pensado o projeto, deputado, a ideia das redes sociais teve alguma motivação? As redes sociais estão sendo perigosas, estão sendo fraudadas, muitos golpes acontecendo. Qual o motivo principal para a criação desse projeto, do texto do projeto? A verdade, Neila, nós pegamos um projeto já existente e fizemos o relatório baseado nas necessidades atuais, inclusive para poder compactar a questão da informatização dos dados, do acesso e da verificação de uma maneira que seja eficiente, que possa trazer redução de riscos, minimizar os dados e aplicar privacidade desde a concepção para identidade e idade, de forma padronizada e escalável. Essas propostas foram unificadas no nosso substitutivo para poder exatamente ter esse controle e fazer com que os sistemas operacionais, que são, na verdade, as lojas de aplicativos, possam ter esse banco de biométrico, eliminando múltiplos bancos que eram necessários em todos os aplicativos e concentrando a segurança em uma estrutura de arquitetura consolidada do ponto de vista de segurança. Então, eu acredito que dessa maneira nós teremos maior eficiência, menos burocratização, mas mais controle, mais privacidade e com as lojas de aplicativos sendo a referência para poder qualificar a idade daquele aplicativo que será passado ao cidadão. Ou seja, quem vai ter a responsabilidade de trazer essa parte aí técnica de reconhecimento facial é o sistema operacional e não a rede social. Não é o Instagram, não é o Facebook, não são as redes sociais. Não, na verdade, eles continuarão tendo os seus próprios modos, mas nós vamos regulamentar e permitir com que os sistemas operacionais, que são as lojas de aplicativo, Android para a maioria, iOS para os aparelhos da Apple, elimina múltiplos bancos biométricos e concentra. Isso significa que nós teremos que liberar com esse banco de dados, com essa conferência, o aplicativo apenas quando tiver o controle parental. Isso vai ser muito positivo, porque nós não conseguiremos iniciar o processo de maneira desvirtuada para que cada rede social tenha o seu controle. Isso vai dar uma maior segurança e, inclusive, esses dados permanecem nos dispositivos. Então, os aplicativos recebem sempre um sinal binário de autenticação via API, alinhando-se, inclusive, à lei de proteção de dados, com minimização de dados e uma privacidade desenhada. Essa mudança que foi feita no texto original, essa foi uma das mudanças. Outras mudanças importantes também foram feitas nesse quesito segurança? Não, a principal é que nós vamos centralizar a aferição de idade nos sistemas operacionais pelas lojas que enviam os aplicativos apenas à faixa etária por API, ou seja, evitando a coleta de documentos, reduzindo o risco de vazamento de dados de menores. Nós vamos ter um controle melhor e não vamos permitir que esses dados sejam reutilizados de maneira inadequada, que é o que ocorre hoje para poder ter a verificação. Então, essa é uma questão muito importante. E a segunda questão que nós inserimos foi o fortalecimento da supervisão parental, com obrigações claras de transparência, avisos visíveis e limitadores de tempo, empoderando assim as famílias sem recorrer à censura de conteúdo, ou seja, é na concepção que você consegue dar esse direcionamento para que nós tenhamos maior segurança e controle.
É interessante, eu me lembro a época que o Supremo Tribunal Federal estava tratando dessa questão das Big Techs, ainda neste ano de 2025, que várias organizações que protegem crianças acabaram falando, organizações técnicas também de redes sociais, falando exatamente isso. Olha, é preciso que as redes sociais ou que os próprios sistemas operacionais ajudem as famílias nesse quesito de segurança, que possa ajudar. Não é que o pai não queira proteger o seu filho da internet, não é que o pai está dando o celular o tempo todo para o seu filho, mas é necessário mesmo que haja uma ajuda da própria tecnologia. Que bom que agora veio do lado da Câmara dos Deputados essa decisão, deputado. Sem dúvida. É uma segurança com privacidade, né? Na verdade, é o que nós estamos buscando, né, Neila? O grande objetivo é trocarmos dezenas de bases biométricas por um único padrão, e isso dará capacidade de nós cumprirmos a lei de proteção de dados e protegermos as famílias e as crianças. Ao mesmo tempo, esse desenho técnico desenvolve identidade e idade, ou seja, um sinal via API não será apenas um dossiê de dados, tornando assim a internet muito mais segura e muito menos invasiva, mas controlando o acesso pela classificação daquilo que é disponibilizado no aplicativo. Agora, sempre que um projeto é pautado, ou pelo Senado, ou pela Câmara dos Deputados, ele tem uma motivação. É o que eu estava conversando agora com o deputado na conversa anterior. A motivação deste projeto foram os riscos que foram percebidos aí pelas redes sociais, golpes, ataques mesmo até às crianças e adolescentes. O que foi percebido para que isso pudesse acontecer? Olha, Neila, eu quero aqui até reconhecer o trabalho importante do presidente da Comissão de Comunicação, que tem pautado esses projetos, que são inúmeros projetos que chegam, e naturalmente nós temos uma necessidade de avançar esse controle nas mídias sociais e nos meios digitais, que cada vez mais ocupam a vida de todo cidadão. Então, a comissão tem se dedicado, esses projetos já existiam e nós estamos relatando, e a pedido do presidente da comissão, nós estamos votando para poder atualizar a nossa legislação de acordo com a necessidade. E é uma evolução constante. Eu sempre digo que esse tipo de legislação, ele precisará sempre de uma atualização rotineira, até porque a evolução tecnológica, o mundo digital, cada vez mais apresenta ferramentas que ainda são desconhecidas pela nossa legislação e que precisam ser adaptadas para que nós consigamos dar o controle e a segurança necessária a toda a sociedade. Então, a Comissão de Comunicação tem feito um grande trabalho nesse sentido para atualizar a legislação e deixar todo brasileiro seguro na utilização dos seus meios digitais. Com as Big Techs, com essas redes sociais? Eu não ouvi a pergunta, não chegou para mim. Se existe uma conversa direta, um caminho direto de conversa entre o legislativo, entre os deputados e as Big Techs que cuidam das redes sociais? Olha, existe hoje uma movimentação muito grande de todas as grandes Big Techs, até porque eles têm muita presença na sociedade nos dias de hoje. Hoje, os meios digitais são um dos principais meios de comunicação na sociedade. E nós sempre interagimos, lógico que ouvimos também as Big Techs, ouvimos a sociedade civil organizada, ouvimos as entidades e conseguimos com isso fazer com que o projeto seja um equilíbrio que permita todo o ambiente ser adequado para a utilização dos meios digitais com segurança. E esse é o nosso principal objetivo nesse projeto. Muito bem, deputado, te agradeço muito pelos esclarecimentos. Tenho certeza que tem muita gente feliz em casa aí, com mais uma possibilidade de proteção para os seus filhos, para a sua família e nas redes sociais. Obrigada mesmo pela participação e excelente final de semana. Eu que agradeço, Neila, é sempre uma satisfação participar com vocês. Grande abraço, bom final de semana a todos. Bom, vamos